frase final do objetivo, que é para que todas tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância o pessoal também até já gosta, né? Mas e talvez eu pudesse pensar, as coisas hoje são tão... lançar o funk da abundância, né? A vida abunda, a vida abunda, abunda a vida, a vida, né? Talvez assim o marketing, que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E essa foi o tema, né? Essa foi a frase, o foco escolhido pelo documento de Aparecida. Essa reunião que envolveu tantas cabeças pensantes, inteligentíssimas da nossa igreja, chegou à conclusão que essa é a grande opção do momento, né? Esse é o grande foco do trabalho da igreja, que é priorizar para os próximos anos a vida, priorizar a vida, né? E nós, dentro dessa etapa toda, desse objetivo, nós temos que aderir a essa missão, sendo profetas da vida, defender a vida, proteger a vida, promover a vida. Tudo que tem a ver com a vida tem que estar ligado à nossa vida, né? Então a grande missão pessoal dessa dignidade de promover a vida, né? E esse documento, que é muito interessante, já fiz propaganda dele aqui para vocês? Não. O pessoal do Mini Mercado gosta na palestra, porque eu sempre falo o seguinte: todo cristão tem que ter uma Bíblia, e não é aquela Bíblia que fica em cima da mesa pegando poeira, as visitas ver. É Bíblia com cheiro de sovaco mesmo, andando por aí, né? Não é cheiro de naftalina. Então todo cristão tem que ter uma Bíblia, né? E todo cristão deveria também ter um catecismo da Igreja Católica, porque toda a doutrina da Igreja Católica está explicada aqui, todas as nossas dúvidas, né? Toda essa compreensão do porquê que é assim, porquê que é assado, está no catecismo da Igreja Católica. Então eu diria que esses dois aqui são os dois documentos, os dois livros mais importantes para o cristão hoje em dia. E agora tem esse terceiro, né? Esse terceiro custa muito barato, né, irmão? Ele custa R$7. Como nós estamos atravessando uma fase difícil, a gente vendeu por 12. Mas cada um tem direito a receber os 5 do CAE. Então, o CAE vendeu a R$12 um livro que custa 7. Isso não é promover a dignidade, nem promover a dignidade do livro. Esse livro é importantíssimo. Para ajudar o encontro que a gente vendia. Nós vendíamos muita medalhinha e pouco livro. E aí então a gente teve que fazer um esforço maior. Quanto mais aumenta, mais valoriza. Isso, então tá certo. Então deveria na próxima a gente vai vender isso aqui. Mas esse livro tem algumas pistas de ação, né? Ele tem aponta algumas direções, alguns caminhos, né? O primeiro caminho dessa questão da dignidade da vida, promover a vida, é promover essa vida em todas as fases da vida, né? Desde o nascimento, o direito ao nascimento, né? O movimento a favor da vida, né? Até o seu momento de morte natural, né? Promover a vida em todas essas fases das pessoas, né? E aí a gente pode analisar isoladamente as crianças. A gente ontem assistiu um curso interessante sobre essa questão das crianças, né? E a gente devia fazer mais esses cursos para criar nossas crianças. É uma pena que as crianças crescem, a gente perde a época, né? Aí dá vontade de ter filho de novo, né? A gente sempre tenta, mas a Márcia ela às vezes fala, eu falei, calma, espera agora os netos, né? Espera os netos que vem. Mas as crianças é uma oportunidade fantástica, né? E Cristo sempre olhou as crianças, e as crianças são sempre felizes, né? As crianças são sempre sinceras, as crianças são o exemplo talvez dessa santidade que a gente busca, né? E então a gente ensina as crianças, mas também a gente aprende muito dessa criança, e a criança é no berço que ela começa a formar personalidade, né? Os psicólogos e tudo aqui. E a gente tem que investir esse tempo nessa criança, né? Eu tinha um tempo que eu tinha parado de colocar esse slide lá nas apresentações, que é o potencial que as crianças têm, né? Então esse aqui é um desenho quando Moisés, ele era pequenininho, a mãe dele dava banho nele, e ele já ficava brincando de separar as águas da banheira. E a mãe dele, Moisés, para de fazer isso! Então fica quieto, menino. Mas isso mostra que o Moisés, né, que é aquele que separou as águas no deserto, ele já desde aquela época, ele já tinha esse potencial, ele só precisava ser
desenvolvido esse potencial de Moisés, né? Então, essas crianças, né, são crianças fantásticas. Também esse aqui circulou pela internet, um desenho, a foto desse menino, uma criança. E hoje tantas crianças que a gente vê, né? E a gente não consegue saber o que vai ser essa criança daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? Daqui a 50 anos. E se fosse a nossa criança, se a gente tivesse essa lente, né, ou essa bola de cristal para enxergar a nossa criança daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, talvez a gente mudasse um monte de coisa que a gente está fazendo hoje, né? Priorizando mais esse tempo com as crianças, né? E essas crianças têm esse potencial. Essa fotozinha aí não é minha não, pessoal. É bonitinho igual a minha assim, mas ele é do Papa João Paulo II, né? Então quem diria uma criança que se tornou talvez um dos papas na atualidade aí realmente mais realizadores em todos os sentidos, homem santo realmente. Então está aí uma criança que se transforma no Papa. Quem sabe uma das nossas crianças aí vai ser o próximo Papa aí, né? Alguma coisa nessa linha aí, a gente nunca sabe, né? Uma criança que vai descobrir a cura do câncer, né? A criança que vai ser presidente da República e tratar o país de outra forma, um político diferente, né? Um advogado e tudo mais. Enfim, tratar a criança desde a infância e tratar também os jovens e adolescentes, né? Então o grupo jovem, eu sempre admirei muito o grupo jovem daqui de Ipanema, é um grupo muito forte, e o jovem tem que estar perto do jovem, porque quem evangeliza jovem é jovem, né? Não adianta a gente chegar para evangelizar os jovens, os caras aí, nada a ver e tal. Então quem tem que evangelizar é jovem, né? E falamos de cego, quando guia cego, cai os dois no buraco. Então o jovem é um terreno muito mais fértil, né? Nós, adultos, a gente já tem as coisas, né, mais arraigadas, os conceitos mais arraigados, né? É mais difícil. Os jovens se convertem mais fácil, né? Mas a gente às vezes olha o mundo e fica desesperançoso, né? Porque a gente ouve assim, olha, já ouviram falar isso? A nossa juventude é mal educada e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra e responde a seus pais. O mundo está perdido. Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os seus pais. De vocês é assim? Não, né? Só dos outros. O nosso ouve. O fim do mundo não pode estar muito longe. Essa juventude está estragada. Tem que ser a próxima, porque essa está estragada. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Jamais serão como a juventude da nossa época. Às vezes até a gente fala isso, né? São frases modernas, são frases atuais, não é isso? A primeira, por exemplo, foi falada por Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Os jovens já não respeitavam seus pais. A segunda foi um pouquinho antes. Foi um sacerdote 2000 anos antes de Cristo. Ele dizia que o fim do mundo não podia estar muito longe. E essa última então é fantástica, porque foi num vaso da Babilônia com 4.000 anos antes de Cristo. Há 4.000 anos antes de Cristo, eles achavam que já não se fazia jovem como antigamente, né? Então, o mundo está mudando sim, o mundo está mudando para melhor. A gente vai continuar tendo esse conflito de gerações, e o conflito acontece agora de forma muito mais rápida, porque o mundo também anda muito mais rápido, né? E a gente tem que estar ligado. Eu escolhi essa foto, né, por dois motivos. Um, para poder apresentar sempre a minha família, e outro, né, para mostrar que esse processo de evangelização é interessante. Gostei do tiro dele. Né? Tem família assim que um é Vasco, o outro é Flamengo, o outro é Botafogo. Não, lá em casa é todo mundo fluminense, né? Então é assim uma evangelização e livre e espontânea vontade. A gente respeita, né, o livre-arbítrio de cada um, né? Mas é importante na família, né, cada uma das nossas famílias, porque a família é o laboratório, né, a incubadora, né, dessa criança, desse jovem, desse rapaz, moça e velha do futuro que vai estar influenciando o mundo, né? E ouvimos essa frase ontem, eu coloquei aqui, que eu achei muito forte, né? Se na hora aparece Deus aqui e fala assim, vem cá, o que vocês estão fazendo com as vidas que eu deixei vocês aí para cuidar, hein? Como é que vocês estão tratando dessas vidas que eu deixei aí vocês para cuidar, né? Então a gente fala, caramba, é complicado, né? Então a família é o berço desse desenvolvimento, né? E o desígnio de Deus, é claro, né? A gente já falou sobre isso, a gente fala o tempo inteiro, né? Qual é nosso grande destino? É o destino de ser santo. E
E isso é uma pergunta que sempre faz, a Dilza sempre gosta quando eu faço essa pergunta no batismo, né?